Deus. Irmãos, em casa eu não sinto o que eu sinto aqui não, eu estou tremendo aqui. É pastor, na casa dos outros eu tremo, meu coração parece que eu não tenho ele, ele está aqui. Ele some, é incrível. Não tem, né, pastor? Não. Em casa a gente fica até um pouquinho à vontade, mas na casa dos outros, não sou serviço, é verdade. Na casa de outro amigo, né? Tá bom. Desculpa a vergonha que eu passei, pastor. Bom, pessoal, o pastor me deu essa graça, né? De poder ministrar a palavra para vocês, esse sinédrio aqui. Meu Deus. Pegar para pessoas sábias, olha, é uma tarefa muito difícil. Mas eu convido a amada igreja para estarmos juntos, de pé, para que a gente possa abrir a nossa Bíblia no Evangelho escrito pelo doutor Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 43. Eu estou um pouco afônico, igreja, em virtude de algumas preocupações em afeto emocional, preocupações com a obra, de um modo geral, a obra, né? Aí afeta o emocional, eu fico com a tosse e ela só sai, só misericórdia. Então, eu peço que Deus me conceda essa graça de poder ministrar sempre citando hoje 8h43 do Evangelho escrito por Lucas. É conhecido dos irmãos a leitura, mas eu acredito que Deus vai trazer algo novo para a igreja nesta noite. O texto diz assim, olha. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Vai lá agora para Mateus 9 e 18. E 20 diz assim: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar na sua veste, ficarei sã. Ou seja, o outro escritor, ele não mencionou o que a mulher pensou. Aí o Espírito Santo vai e completa. É por isso que você tem nos 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, você tem as mesmas passagens com acréscimo, né? E você fica, como é que pode? Quem é que está certo? Está certo os 3. É porque a palavra, o que um faltou, o Espírito Santo dá ao outro, que é para completar e haver uma plenitude do conhecimento da palavra, certo? Então é por isso que você vê um texto que parece que está faltando algo aqui, no outro diferente, mas é o mesmo acontecimento. Então isso é o Espírito Santo lhe dando a plenitude do conhecimento daquele acontecimento naquele lugar. Amém? Já orou? Poder sentar. Obrigado, meu Senhor, por essa oportunidade de estar aqui na tua casa. Usa a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus.
Amados, então nós lemos um texto aqui, eu acho interessante que o outro evangelista, o Mateus, ele mencionou o que a mulher pensou, porque dizia consigo, ó. Como é que ele sabia o que ela dizia consigo? Provavelmente, claro, o Espírito Santo que lhe revelou. Bom, hoje é um culto denominado Santa Ceia, tá? É um culto que nós lembramos do derramado de sangue do nosso Mestre para nos purificar, para nos salvar. Aquela transfusão gigantesca de sangue, porque é uma transfusão gigantesca, não falta sangue, né? Mateus diz que o sangue é derramado. Quando ele está celebrando a ceia, ele diz, porque isto é o meu corpo que é partido por vós. Aí depois ele diz, isto é o meu sangue que é. Quando ele diz que é, esse é, está dizendo ali na raiz do original, que sempre o sangue é derramado. O que quer dizer que não importa se você pecou, se você caiu, o sangue é derramado sobre a tua vida e ele tem poder para purificar todo e qualquer pecado, por maior que ele seja. Então não existe ninguém que diga assim, não, eu pequei demais, não tem mais jeito para mim. Tem. Se você está na terra respirando, tem jeito para você. Tem jeito, tá bom? Então, nós lemos um texto aqui que deixa bem claro esta passagem aqui, que ele diz assim o texto. Agora eu vou voltar para o início, Lucas. Aí ele faz: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Então, estamos aqui diante de um testemunho real, que é. Estamos diante de um testemunho real. Um testemunho que foi aqui mencionado pelos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Então o que acontece? Essa mulher, ela tinha uma doença chamada fluxo de sangue, e a Bíblia deixa bem claro que todo aquele que tivesse fluxo de sangue era maldito de acordo com a lei. De acordo com a cultura judaica, essa pessoa era considerada maldita. Maldita porque ninguém poderia mandar sangue, porque o sangue é vida. Tá? E quando a pessoa está mandando sangue, a pessoa está derramando vida. Então, para eles, na cultura deles, se a pessoa está derramando sangue, ela é vítima do pecado, ou seja, ela está em pecado. Se ela está em pecado, ela é culpada. Então, se ela é culpada, ela merece um castigo. E o castigo era o quê? Afastar da sociedade, afastar de todos. Veja como a lei, ela é dura, ela é severa. E você diz assim, mas Deus colocou uma lei dessa, dura, assim, severa, né? Mas você entende que a lei, ela não veio para salvar, ela veio para mostrar o pecado ao homem. Paulo diz que antes da lei, ele estava tranquilo, ele vivia. Mas quando ele conheceu a lei, ele morreu, porque a lei lhe fez conhecer que ele era pecador. Ou seja, sem lei, matava e não tinha culpa da consciência. Com lei, matava e tinha que morrer também. Então, agora você sabia que se eu matar, eu morro, então eu não vou matar. Então a lei, ela veio com esse propósito de fazer o homem conhecer o pecado e entender que o pecado dele vai trazer uma consequência para ele. Tá? Então essa mulher foi vítima também desse sistema, porque ela não tinha culpa do fluxo de sangue, mas estava com esse fluxo de sangue que é chamado, de acordo com os estudiosos, de uma menstruação crônica, que nunca parou. E um corpo com 45 quilos, ele tem de aproximadamente de 5 a 7 litros de sangue, tá? E um corpo com 45 quilos, ele gera por mês 100 ml de sangue. Mas essa mulher tinha um fluxo de sangue que mandava por dia 50 ml de sangue. Então, se o corpo gera 100 ml por
mês, e essa mulher mandava 50 ml por dia, essa mulher estava viva por um milagre. Essa mulher estava viva porque ela iria agora ser um instrumento para a glória de Deus. Então eu já quero tentar para você que eu não sei o que você está passando, o que você está sofrendo. Pode ser que há muito tempo você esteja sendo aí, passando por uma situação difícil, um processo difícil. Mas eu quero dizer que não importa o tempo, Deus tem te mantido vivo, porque você é um instrumento para a glória de Deus. Aguarde, espere. Deus me trouxe aqui com uma palavra para deixar bem claro para você que você vai servir para glorificar a Deus. E essa mulher tem esse fluxo de sangue, não era fácil, tá? Mas todo pecado ele tem uma origem, ele veio de algum lugar. E a gente precisa saber por que uma mulher sofria tanto, sem a gente saber a causa. E aí a gente precisa saber, investigando a palavra, eu descobri que lá no segundo livro do profeta Samuel, vamos para lá? No segundo livro do profeta Samuel, deixa eu ver aqui, Jesus. Segundo livro do profeta Samuel, 3 e 28. 3 e 28. Segundo livro do profeta Samuel, 3 e 28. 3 e 28. Alguém pode ler para mim em alta voz aí? Um varão aí, ler? 3 e 28, do segundo livro do profeta Samuel, pode ler. E Davi, depois ouvindo, disse: inocentes somos eu e o meu reino para com o Senhor, para sempre, o sangue de Abner, filho de Ner. 29. Fixe sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se tenha bordão, nem que caia a espada, nem que se necessite de pão. O que aconteceu aqui? Joabe, capitão de Davi, ele matou Abner, matou 2 capitães de Davi, e Joabe era da família de Davi. E Davi não teve culpa desse negócio. Então a nação até achou que Davi tinha culpa, mas Davi sepultou Abner, provou para todo mundo que não tinha culpa, ficou muito triste, chorou demais porque ele amava Abner. E Davi agora, irado, ele profere uma maldição sobre Joabe. E aí ele diz aqui, ó, no 29: fique sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe, descendência, falte quem tenha fluxo, no caso aqui, fluxo de sangue. Então, segundo a cultura judaica, uma maldição dura por 1000 anos, e a cada 100 anos ela se renova. Ela dura por 1000 anos, e a cada 100 anos ela se revigora. Davi, ele era um grande profeta, e a Bíblia diz que quando um profeta lança uma maldição, só um profeta maior do que ele pode quebrar aquela maldição. E até então Davi, quando lançou essa maldição chegou até Cristo, porque de Davi até Cristo é 1000 anos. Então de Davi até Cristo vir à terra, morreu 9 mulheres da família de Joabe, ou seja, da descendência de Joabe, com fluxo de sangue. E aí agora esta mulher, eu glorifico a Deus porque ela teve uma oportunidade como nenhuma outra teve, porque morreu com 9 com o mesmo problema que ela, mas agora ela foi privilegiada. Ela foi privilegiada pela presença de Jesus. E aí a gente vê que agora nesse momento aqui diz o texto que ela tinha esse fluxo de sangue e não parava. Então o que acontece? Quando ela agora vem diante do Espírito Santo falando: ah, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Porque a Bíblia diz que essa mulher, ela gastou todos os seus saberes com os médicos.
E médico no grego não é simplesmente um homem, um doutor, não é simplesmente um doutor da medicina. Médico na cultura judaica se refere a astrólogo, vidente, feiticeiro e médico da medicina. Então essa mulher ela não só procurou doutor da medicina, ela procurou feiticeiro, procurou médico, procurou astrólogo, procurou médico, ela procurou tudo, mas nada dava certo. Tem gente que é assim, em vez de buscar primeiro a Deus, vai buscar os recursos humanos. E que enquanto você deixa Deus e vai buscar os recursos humanos, a gente tem costume de quebrar a cara. Então, já que nós estamos tendo esse conhecimento, é bom que se você tem um problema, não busque o auxílio do homem, busque primeiro o auxílio de Deus. Aleluia. Porque ele é a pessoa mais certa para te dar aquilo que você tanto espera receber. Então aqui o texto diz que de Davi a Jesus é 1000 anos. Então 9 mulheres haviam morrido com fluxo de sangue. E agora, só um profeta maior do que Davi poderia quebrar essa maldição. E ninguém de Davi até Cristo era maior do que Davi, a não ser o próprio Cristo. Está entendendo? Então agora chega Jesus e, com a sua fama de bom testemunho, os milagres que aconteciam, agora ele está passando aquela localidade e aquela mulher já está ali, perdeu tudo, estava nas últimas, cara velha, cabelo branco, pálida, magra, desnutrida completamente, náusea, ânsia de vômito, tontura, fraqueza intensa, mal podendo andar, porque quanto mais ela colocava força, mais o fluxo manava. Não é fácil, quem é mulher sabe o que é um fluxo de sangue, tá? E aí, agora esta mulher, provavelmente sentada em algum lugar, ela diz: Jesus, eu soube que ele cura tudo, eu soube que ele tem feito muitos milagres. Eu gosto, sabe o que é, irmão? É que onde Jesus chega, a situação muda, não fica do mesmo jeito. Muda, tá? Quando Jesus chega, olha, pode ficar certo que algo vai mudar. Não vai ficar do mesmo jeito. Eu quero dizer que nesta noite Jesus está aqui e não vai ficar do mesmo jeito. Algo vai mudar na tua vida. Eu sei que todo dia ele está aqui, porque quando a palavra de Deus é ministrada, Deus está presente. Mas hoje é mais um dia que Deus te concedeu esse privilégio de poder sentir e ouvir a sua voz falando no teu coração. Então, com certeza, o pastor já falou que vai ter bênção aqui até para mim. E não vai ser diferente com você. Deus, nessa noite, ele vai te dar uma grande bênção, porque aqui está falando sobre a questão de quebrar maldição. E eu não sei, pode ser que você seja cristão e esteja até debaixo de uma maldição. Pode acontecer. Você não consegue sair daquela situação. O pastor ora, faz consagração, você jejua, você faz tudo, mas não consegue sair daquela situação. Isso pode ser uma maldição, mas eu quero dizer que nesta noite, esta maldição, ela vai ser quebrada. Porque maior do que proferir, maior do que quem proferir a maldição, é o que está aqui, Jesus Cristo. Porque Jesus, ou seja, quem nós servimos, ele é maior do que aquele que está lá fora. Está entendendo? Então, nessa noite, não tem impossível para Deus, ele pode tudo. E o prazer de Jesus é quebrar a maldição. O paralítico estava lá, ele ia lá e, em nome de Jesus, levanta e anda, quebrou a maldição. O cego estava lá, vê, a tua fé te salvou, quebrou a maldição. O paralítico, cego, coxo, leproso, ele purificava, saía quebrando. Jesus gosta de quebrar laço, de quebrar maldição. Nessa noite ele está quebrando laço, nessa noite ele está quebrando maldição. Nessa noite ele está fazendo algo que é, ele está fazendo algo que você tem orado, que você tem pedido. Nesta noite ele está fazendo um milagre acontecer. E aí diz o texto que agora ela diz: se eu tão somente ter com ele, chegar perto dele e tocar nele, eu ficarei curado. Veja, é tão bom quando a gente começa a meditar em Deus, na sua palavra, no que ele faz. Que tem muita gente que perde muito tempo, não medita na palavra, não vê a palavra, não pensa na palavra. Então comece a remoer a palavra, a meditar a palavra, a viver a palavra, colocar ela em prática, porque isso vai mudar a tua vida. Essa mulher, quando ela começou a meditar em Cristo, a vida dela já começou a mudar. Se eu, tão somente,
tocar na orla das suas vestes, eu ficarei sã. Porque ela sabia, aqueles doentes ali, eles conheciam a palavra, conheciam melhor do que muitos que não eram doentes. Você vê quando Jesus vai passando, ele diz o que? Bartimeu diz o que? Jesus o que? Jesus o que? Mas disseram para ele, quando ele perguntou quem é que está passando, ele disseram que era quem estava passando? Jesus de o matuto que está passando. Quem é que está acontecendo aí? É o matuto de Nazaré, aquele Jesus está passando. Matuto. Aí Bartimeu entende. Jesus, ele não é matuto não. Jesus, ele é o rebento de Jessé, ele é a raiz que havia de vir, que havia de brotar. Ele é o cego que vai ser colocado e nunca mais vai sair do trono. Jesus é a promessa, ele é o Messias, ele é aquele que havia de vir. Sabe por quê, irmão? Bartimeu, ele era cego com os olhos, mas com entendimento não, porque segundo a lei, a tradição judaica, toda vez que havia culto na sinagoga, era sorteado 7 doentes para entrar na sinagoga. Era sorteado 7 doentes para entrar na sinagoga. É por isso que quando Jesus estava na sinagoga, eles colocavam um doente que era para ver se ele ia curar ele no sábado. Tá? E é por isso que quando aquela mulher encurvada ela é curada, o príncipe da sinagoga, ele diz: olha, 6 dias há para que você venha e possa ser curado, mas no sábado não. Então ele queria, ou seja, o doente poderia entrar através do sorteio. Entrava 7 doentes em cada sinagoga quando havia culto. Então os doentes, eles sabiam, eles conheciam a lei, porque a lei ali era ministrada dentro da sinagoga. Então essa mulher, provavelmente, quando ela estava boa de saúde, ela ouvia a palavra de Deus. E é bom a gente ouvir a palavra de Deus e guardar, porque um dia a gente vai precisar dela. Um dia a gente vai precisar. E aí diz o texto que essa mulher, se eu tão somente tocar na orla da sua veste, serei curada. E aí ela toma a decisão, porque eu gosto de quando você toma a decisão de se aproximar de Cristo, o Espírito Santo ouve e cria a situação para você verdadeiramente se aproximar dele. Porque esse é o prazer de Cristo, é estar pertinho de você, é que você esteja pertinho com Ele. E diz o texto que agora ela vai se levantar, vai enfrentar 7.000 pessoas, fraca do jeito que ela estava. Imagina, aproximadamente 7.000 pessoas, imagina. Mas ela se levanta, ela tomou a decisão, e é bom quando a gente toma a decisão. Tem muitos crentes que estão do mesmo jeito que ele tomou a decisão ainda. Você precisa tomar uma decisão. A Bíblia diz que o Senhor diz para Abraão: olha, sai da tua casa e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então ele teria que tomar uma decisão. A Bíblia diz que em 61 de Isaías, o Senhor diz assim para Israel: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ou seja, levantar quer dizer, é tomar uma decisão, é sair da prostração espiritual. Tá? Levanta-te e resplandece, quer dizer, aparece. Porque tem gente que está prostrado, está tão prostrado que nem aparece. Você diz assim: cadê aquele irmão, hein? Aquele irmão, nunca mais eu vi ele, está prostrado. Aí vem até dentro do plim-plim, se enchendo lá do plim-plim, e vai se enchendo, e vai se enchendo, e vai se enchendo, e vai se enchendo. Aí quando ele vem da igreja um dia, vem dentro da glória, ele plim-plim. Não é assim mesmo? É uma luta, irmão. É uma luta. Então, tenha cuidado. Sai da prostração, levanta-te. Tomou decisão. Se põe em pé. Levanta e resplandece, ou seja, aparece. Aparece na visita, aparece no ciclo de oração, aparece na consagração, aparece no evangelismo, aparece na reunião, aparece na pregação, aparece. Vai, congrega, comunga, dá a mão, entra em comunhão, aparece, ou seja, resplandece. Essa mulher que estava no anonimato, mas quando ela toma a decisão de aparecer no meio do povo de Deus, aí o Espírito Santo começa a trabalhar para ela receber o milagre. E agora ela vem e vai enfrentar 7.000 pessoas. Mas saiba, pode ter milhares de pessoas na tua frente, mas se você está com Deus, Deus vai te fazer chegar aonde você deseja chegar. Ela queria chegar até Jesus, o Espírito Santo criou a situação, e já vai aquela mulher passando pela multidão, já vai ela fraca e uma grande multidão, gente
que era, que seguia Jesus, ela dava 2 passos para frente e às vezes dava até 3 para trás. Porque não era ela que dava, era o povo que empurrava. Porque todo mundo queria chegar na frente. Agora eu vejo que muitas vezes tem um monte de gente na frente com Jesus, mas ele não consegue tocar e dar o que ele tem para dar a cada um verdadeiramente. E essa mulher lá atrás, ela vem com o propósito de tocar nele, criar o que ela quer pela fé. E aí já vem ela, e vai para lá e vem para cá, já não é mais ela que anda, é o povo que me leva, o Espírito Santo também me ajudando, me levando. E aí ela chega, e quando chega próximo dele, ela vai lá e se, não sei se ela caiu, se ela se lançou, mas ela tinha ânsia, porque ela deixou bem claro que ela queria tocar, no mínimo, na orla da sua veste, que é lá embaixo, aqui, no final do vestido. E ela se lança e toca lá. Então provavelmente ela não caiu, provavelmente ela fez isso intencionalmente e tocou lá, na orla da veste dele. Quando ela toca, Jesus sempre. Por quê? Existe em Cristo uma liberalidade. O que é liberalidade? É a palavra chamada virtude. Virtude é liberalidade do poder. Ou seja, existe um poder em Cristo que ele não precisa te dar. Você pode tirar se você tiver fé e acreditar. Então o que acontece? Aquela mulher, ela veio para tirar essa virtude, esse poder dele para ela. E quando ela chega, que se lança, que toca na hora do seu vestido, lá onde estão as borlas, que são as maçãs que ficam em volta do vestido, quando ela toca ali, ela sente uma força. Ela não foi curada ainda, ela sente uma força. Uma força que parece até que estancou, uma energia diferente, né? Porque a gente sente quando chega aqui, a gente está fraco em casa, vontade de desistir, né? De desaparecer, de sumir, mas quando a gente chega aqui, a gente se fortalece, porque a palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos dá o que a gente precisa para estar de pé. E aí o que acontece? Quando ela toca, ela sente uma força e eita! Aí agora Jesus, opa! Que foi, mestre? O segurança de Jesus disse: que foi, Senhor? Querendo segurança de Jesus, né? Andava com espada de lado, porque segundo o sistema romano, todo nazireu, todo homem oficial que pregava a palavra, como Jesus Cristo era nazireu, tinha que ter um espajo, um segurança, segundo o sistema romano. Então tinha que ter. Então Pedro era o segurança de Jesus. Jesus não queria que ele andasse armado não, mas era obrigado a andar armado. Muitas vezes Jesus mandou Pedro embanhar a espada, quem sabe até vender, mas não tinha jeito, ele tinha que estar do lado de Jesus armado. Pedro era um pouco carnal, como tem muitos crentes que são carnal na igreja, né? Às vezes ele está dando glória, aleluia, às vezes ele está chamando palavrão, uma tristeza, irmão. Mas Jesus está aqui nessa noite para mudar a história da tua vida, para purificar também a tua língua e fazer tu se preparar para ser enviado e glorificar o nome do Senhor, em onde tu chegar, em qualquer lugar. Aí diz o texto que ela toca, sente aquela força, Jesus pergunta quem me tocou, as pessoas não identificam, aí Jesus, quem foi? Eu senti que ele me deu virtude, agora ela tem que se entregar, porque ela tem que vencer o medo agora, porque se ela disser que foi ela, segundo a tradição, ela tem que morrer, porque ela é impura e tocou no nome santo, ela tem que morrer. Mas eu quero te dizer, não tenha medo de tocar no Senhor, não tenha medo de se lançar na frente, não tenha medo de buscar o Senhor, não importa, alguém pode te ameaçar, alguém pode te impedir, pode ter uma grande multidão na tua frente, mas vem, porque o que tu deseja, tu vai receber da parte do Senhor. E o sangue ali é estancado naquele momento, ela não é curada, no momento há um alívio, porque quando a gente chega na presença de Deus, a gente recebe um alívio. Aí vem pessoas que não é evangelho, e pastor, ore comigo que eu vou orar. Vai ter uma paz, um alívio, muitas coisas boas vão acontecer, mas não vai ser por muito tempo, viu? Por quê, pastor? Porque quando a gente ora, Deus, Ele acampa, Ele dá poder, Ele muda a história, mas você tem que proteger isso que Deus lhe deu, colocando Ele dentro de você. Se você não coloca, isso vai se acabar, e aí o inimigo volta virado, tá? Então há um alívio quando ele chega na presença do Senhor, e diz o texto que quando aquela mulher, ela ali, sente aquele poder, agora ela vai ter que tomar uma decisão, vai ter que confessar. É a parte mais difícil, né? Confessar. Sabia que tem muito crente que está na situação difícil que ele confessa? Precisa, irmão. Olha, irmão, quando é pecado público, deve ser confessado ao pastor. Tá? Mas quando é um pecado que não é público, deve ser confessado a Deus e deixado. Tem que deixar. Porque o Provérbios 28:3 diz assim: os que encobrem as suas transgressões nunca prosperarão, mas o que as confessa e o quê? Deixa,
alcançará misericórdia. Então, se confessar e deixar, alcança misericórdia. Tá? Então, essa mulher vai ter agora que confessar que foi ela que tocou em Jesus. Tá? Deus nessa noite aqui está mandando alguém confessar. Eu não sei se é para o pastor ou se é para ele, mas ele está querendo mudar a história. Ele só pode mudar a história, só pode te dar segurança, só pode te dar aquilo que verdadeiramente você quer, se você confessar. Confesse. E aí ela está ali agora, com quem diz assim: eu vou morrer, mas eu vou ter que confessar, foi eu tenho que falar a verdade. E Jesus está esperando. Ele sabe, mas ele está esperando. E aí ela diz: fui eu, mestre. Muito bem. Foi você? Ô mulher, grande é a tua fé, mulher. Vai, a tua fé te salvou. Essa expressão aí se refere a uma duplicidade de palavras. A tua fé te salvou. Não só salvou ela da maldição, do fluxo de sangue, como salvou ela eternamente. Ela tomou posse da salvação. Vê bem, foi curada, recebeu a bênção e ainda foi salvo porque confessou. E é isso que acontece com quem confessa e deixa. Quem não confessa e deixa, fica doente. Porque o salmista diz que quando ele não confessou o pecado dele, os ossos dele se quebrou. Se quebravam os ossos dele. Isso é osteoporose. E aí ele disse, quando confessou, ele veio para alívio e o renovo da alma. Está lá no Salmo 51. Então, ó, confessar e deixar. Nesta noite é noite de você confessar. Porque se tomar isso aqui sem confessar, você vai sair pior do que entrou. E tem mais, tu entrou aqui como pecador e vai sair como um assassino. Assassino. Que quem come indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Você está aqui, mas se tocar indignamente aqui sem confessar, você estava lá, matando o nosso Salvador. Então, não mate o nosso Salvador. Confesse. Seja defensor da sua causa. Me lembro de um homem que ele estava sonhando. E ele viu um homem batendo em Jesus Cristo. Jesus era uma rádio, o cara batia. Mas batia Jesus lá, sofrendo, sangue caindo. E ele vendo aquilo, ele disse: não, peraí, é demais, o meu velho está morrendo muito, está sofrendo muito, é muito sempre armado. Aí ele foi lá, aí chegou perto do cara assim: ei, meu irmão, pegou o meu cabelo assim, virou aí: olha, não para com isso. Aí quando ele virou, o cara era ele. Tem gente que está assim, está aqui, mas está matando Jesus a cada dia. Com o comportamento, com palavras, né? As ações, né? As negligências, a falta de amor, falta de perdão, não está mais orando, não está mais se consagrando, jejum está difícil, porque todo dia tem algum exclusivo cada dia, né? Ainda quer com salsicha, vai ter um cheiro gostoso, né? Aí vai lá ficando gordo, se fizer um jejum, dá uma dor na barriga, que você fica bem estrela, é uma luta. Mas essa noite o Senhor está dizendo: olha, chegou a hora. Lembra que o que tu tem é eu que dou, e eu posso cortar o ciclo. Então, antes que o ciclo seja cortado, começa a te organizar na tua vida espiritual. Confessa teu pecado e come do pão e bebe do sangue para tu poder prosperar. E além de mais, professa, grita bem alto que Jesus morreu e ressuscitou e está voltando para a glória de Deus. Amém, igreja? Que Deus continue